quanto tempo o seu dedo rola no feed? E se a gente, alguns é assim, né? E se a gente pudesse colocar um detector de emoções na ponta do nosso dedo, quais emoções sugeriam? Talvez alegria, mas também vocês podem concordar que inveja, quando a gente está navegando nas redes, medo, não sei. São muitas as emoções, não é verdade? Mas fiquem tranquilos que nesta noite eu não vou propor nenhum detox digital, apenas gostaria de fazer um convite para a renovação da alma. Amém? Para isso, a gente conseguir dar conta, eu gostaria de fazer uma conexão entre a psicologia e a Bíblia. A Bíblia sendo o nosso guia supremo, acima da psicologia. E a psicologia sendo um dispositivo da graça que Deus deixou para nós aqui, para nos ajudar, assim como outras ciências, como a engenharia, né? Por aí vai. E na psicologia eu vou pegar emprestado uma abordagem chamada logoterapia. A abordagem, para ficar só a nível de curiosidade, é como se fosse um óculos que a gente coloca para poder compreender melhor a mente humana. E a logoterapia, não sei se vocês já ouviram falar, alguém já ouviu falar sobre a logoterapia? Muito bom. A logoterapia, ela tem uma premissa. Ela fala que se eu busco e realizo o sentido, eu me previno dos adoecimentos mentais. Quais são os adoecimentos mentais? Transtorno de ansiedade, depressão e outros, né, que conhecemos. Quem falou isso foi um homem chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi um ex-prisioneiro de 4 campos de concentração. No último campo de concentração, ele saiu pesando 25 quilos. E ele foi um cientista muito importante, porque ele pôde confirmar suas teorias lá naquele campo de concentração, naquele campo árduo, difícil, não é? Como vocês conhecem do Holocausto. Então, ele passou por toda aquela barbárie, e foi ele que autor dessa frase. E a Bíblia, como eu falei, ela vai ser o nosso guia supremo. E o que é que ela diz lá em Romanos? Romanos, pode passar. Romanos 12, 2. Fala assim, leiamos juntos comigo. Eu vou ver aqui que está melhor, fazer igual o pastor Paulo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um versículo que nos convida a não copiarmos os padrões do mundo, mas nos transformarmos de dentro para fora, ou seja, malhar os nossos músculos, não apenas do corpo, mas também da alma. E o primeiro aspecto que eu vou trazer essa noite foi só a introdução. Foi só a introdução. O primeiro aspecto que eu... Não, só um momento. O primeiro aspecto que eu vou trazer nessa noite é emoções redimidas com propósito. Quando as nossas emoções são redimidas, ela é muito interessante, porque o pensamento gera uma emoção, que essa emoção vai gerar um comportamento. Vocês já pararam para pensar? Se vocês falarem assim para mim, Rebeca, como você é linda, eu vou fazer o quê? Eu vou me achar, eu vou querer ficar aqui, né, maravilhosa. Vai gerar um pensamento, eu sou linda, né? E eu vou me sentir aceita, então vai gerar um comportamento. Eu vou querer estar aqui, vir mais vezes, né? Então, quando as nossas emoções são redimidas, ou seja, transformadas pela palavra do Senhor, a raiva que te fazia antes explodir em brigas, agora te leva a praticar uma justiça compassiva. A tristeza que te fazia se isolar antes, agora te leva à oração e a consolar outros que choram. E o medo que podia te paralisar, agora te leva a depender de Deus e a aprofundar a sua fé. Não é bonito? Quem aqui não gostaria de ter essas emoções, hein? Totalmente redimidas?
E uma pessoa que soube, um personagem bíblico, que soube fazer isso com excelência, nosso perfeito modelo de vivência emocional, ele tem nome. Adivinha quem foi que fez isso de forma plena, redimiu suas emoções de forma santa e com propósito? Quem? Jesus Cristo. Jesus chorou, se compadeceu, se irou, mas sempre com essas duas formas, com propósito e santidade. Pode passar. Aqui vocês veem um momento de muita angústia para Jesus. Ele estava no Getsêmani ali, né? Ele exclamava: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E ele estava prestes a se entregar à rude cruz. Mas aquele medo, aquela angústia, não sei nem se era medo, mas angústia, né? E tristeza, não o impediu de se entregar ao propósito redentor. E nós estamos aqui graças a isso, a essa emoção redimida dele. Amém? E no próximo, pode passar. Aqui a gente vê um Jesus calmo. Jesus está calmo aqui. Jesus está irado. E aqui a gente vê, é uma cena no templo, onde os mercadores estavam fazendo ali o templo sagrado, num lugar de mercado. E aquela ira dele não era de descontrole emocional, mas era uma ira comprometida com a verdade e com a justiça. Era uma ira não de descontrole emocional, como eu disse. E pode passar. Viktor Frankl, aquele homem que eu falei, ex-prisioneiro de 4 campos de concentração, ele vai dizer assim, ó: o ser humano não deve ser refém de suas emoções, mas responder a elas com propósito. Então a gente vê que Jesus foi esse ser humano que plenamente respondeu com propósito e não foi refém de suas emoções. Partindo agora para o próximo tópico, o penúltimo da noite. Não, pode deixar lá mesmo. Gostaria de falar com vocês sobre pureza e santidade, chamados para uma vida redimida. Quando a gente tem uma vida redimida, não tem como a gente não agir com pureza e andar em santidade. A pureza é uma expressão prática de um viver santo, e a santidade é estar separado para um propósito especial, separado do pecado e separado para Deus. Isso é santidade. Vejamos o que diz lá em 1 Pedro 1, 15 ao 16. Mas assim como é santo, vamos ler comigo? Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então aqui a gente vê que é uma ordem, né? E Deus, sendo tão justo, tão puro, tão maravilhoso, Ele não daria uma ordem que fosse impossível da gente cumprir. Então é possível você ser santo, é possível você ser santa. E quando a santidade bíblica não é apenas sobre parecer ser santo, ter as roupas de santidade, uma saia longa, sem decote, tudo fechado, não é apenas sobre isso, mas também é sobre ser santo nos desejos, nos pensamentos, nas intenções, e ser santo em todo o seu ser, corpo, mente e espírito, e adicionaria, e redes sociais. Afinal de contas, se vocês pararem para pensar, as redes agora funcionam quase como uma extensão do nosso coração. Ali projetamos medo, ali projetamos escolhas, ali muitos projetam até feridas, ali projetamos tantas coisas, né? E sabendo disso, precisamos usar esse potente espaço, que é um potente espaço, como agentes do reino. Alguém que reflete o caráter de Cristo com sobriedade, com lucidez, com equilíbrio, com propósito. E eu gostaria de que vocês refletissem: o que estamos consumindo, o que estamos postando, o que estamos nutrindo ao navegar nas redes. Indo para o último tópico dessa noite,
ponto 3, redes sociais podendo ser um campo de batalha emocional e espiritual. Somos chamados para o eterno, mas por que nos distraímos tanto pelo passageiro? Curtidas, ter uma bio no Instagram impactante, tudo isso é muito legal. Legal ter um Instagram bacana, não é? Mas isso não valida o nosso chamado. Mas Deus sim. Será que Deus sorri quando olha para a sua vida? Quando vê você cumprindo o propósito, a vocação que Ele um dia te fez? Vocação esta, chamado esse, que vocação é do vocare, né, que significa chamado, que é primeiro para a salvação e depois para uma vida com propósito. E quando a gente pensa em chamado, é muito interessante, porque esse chamado é manter o coração ancorado no céu enquanto se caminha na terra. Que possamos manter o nosso coração ancorado no céu enquanto caminhamos aqui nessa terra. E para isso precisamos de zelo com as coisas de Deus. Precisamos ter foco, manter os olhos fixos em Jesus. E precisamos também... Isso aí. Isso. Sim, e fidelidade. Fidelidade. Mas o que acontece? Muitos de nós estamos querendo ser relevantes, mas não estamos sendo fiéis. Estamos querendo ter muitos seguidores, mas não estamos sendo fiéis. Isso que está acontecendo muitas vezes. E para não acontecer isso, para não perdermos de vista o propósito, isto é, o caminho que um dia decidimos seguir, o caminho da cruz, temos que nos apropriar dos nossos valores, os valores do reino, não os valores carnais. Precisamos nos apropriar do nosso propósito. E também eu gosto muito de falar duas siglas que nos ajudam muito nesse momento de santidade, nesse processo de santificação. OPS, quando você estiver diante da tentação, e JOB. OPS é oração, pureza e santidade. Correto, minha santa mãe? Obediência, pureza e santidade. Então, OPS, preciso ser obediente, preciso ser puro e preciso andar em santidade. E também JOB, que é trabalho. Aportuguesando JOB. Preciso trabalhar quando eu estiver diante da tentação. Preciso de jejum, oração e Bíblia. Amém? Quem quer fazer o JOB aqui? Mas essas palavras, jejum, oração, Bíblia, elas estão muito escassas, né? A palavra preponderante é prazer, e prazer instantâneo. Que é o quê? Rolar o dedo no feed infinitamente, sem nenhum propósito, maratonar a série, curtir a doidada, sem pensar. E fazendo isso, a gente vai percebendo que acaba sendo uma fuga do ser humano, fugindo da dor a qualquer custo, né? Evitando a dor a qualquer custo, mas esquece que ela pode ter um sentido. A dor pode ter um sentido, você sabia disso? O sofrimento pode ter um sentido. E quando a tribulação bater na sua porta, você não vai se desesperar. Pode passar. Sabe por quê? Pode passar? Pode passar? Porque tem uma equação muito interessante. Quem é bom de matemática aqui? Por favor, venha resolver aqui na frente, por favor. D é igual a S menos S, que é o quê? D. Eu vou fazer assim, ó. Ele está perguntando por que o sofrimento pode ter uma consequência boa, né? Ou ruim, né? E a gente vai responder isso ao longo da palestra. Muito boa a sua pergunta. Mas eu estava falando que D é igual a desespero, é igual a sofrimento sem sentido.
Essa é a equação. Então, quer ver uma pessoa desesperada? É quando ela não tem sentido no seu sofrimento, quando ela não vê sentido. E para nós cristãos, sabemos que o sentido do nosso sofrimento, sabemos que é para aperfeiçoar o nosso caráter, o que mais? Glorificar a Deus, muitas coisas dá para acontecer com o sofrimento, né? Mas calma lá, eu vou chegar na sua pergunta. Também gostaria de dizer para vocês que nos vales da vida há tesouros. Como assim há tesouros? Há tesouros no vale da vida, nas dificuldades. E lá em Romanos 5, 3, 4 diz assim, aí tem que voltar, volta um pouquinho. Mais uma vez, diz assim, e também, leiamos comigo, e também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria esperança. Podemos nos alegrar até mesmo nos dias difíceis. Sabe por quê? Sabe por quê, meu amigo? Porque Deus usa o sofrimento para produzir algo bom em nós, tornar a gente mais confiável, tornar a gente com um caráter mais lapidado, tornar a gente com a fé mais forte e também, exatamente, crescer na fé. Exatamente. Muito bom. Faz crescer na fé e também faz você sentir o amor de Deus de uma forma mais profunda quando você está no vale, né? C.S. Lewis, um grande escritor, ele costumava dizer que o sofrimento é o megafone da voz de Deus. Olha só. E aqui, falando dessa parte de vale, eu me lembro muito da minha avó, a dona Elfrida. Ela dizia assim, ela estava acamada durante muito tempo, sofrida, né? E alguém certa vez chegou para ela e perguntou, Dona Elfrida, como a senhora está? E ela disse, meu filho, eu estou no vale, mas posso sentir o cheiro dos lírios. E ela sabiamente, ao falar isso, mostra para a gente uma percepção de esperança em meio ao vale, uma percepção de beleza em meio ao sofrimento. E o vale, ele remete muito a esse tempo de dor, de solidão, de sofrimento, mas os lírios do campo remete, sabe o quê? A esperança, a um Deus que está com você, até mesmo ali. Não é assim que o salmista fala? Seja no vale ou no monte, ali eu estarei contigo. Eu dei uma... Falei da minha versão, né? Mas o que eu estou querendo falar aqui é que eu não estou querendo fazer apologia ao sofrimento. Não é apologia ao sofrimento. Mas eu queria dizer para os irmãos que precisamos lembrar que para sermos verdadeiramente felizes, precisamos cumprir com o nosso dever, para com Deus, para com o próximo e para com nós mesmos. Afinal, pode voltar. Felicidade é o cumprimento do dever. O Viktor Frankl, ele falava isso, e ele nem era cristão. Ele dizia que era isso. E eu queria dizer para os meus irmãos o seguinte, para finalizar, que Deus te chama para uma vida plena, feliz. Ele não te chama para uma vida só de sofrimento, não. Uma vida plena, feliz, cheio de sentido. E não uma existência distraída. E curtidas, moda, tudo isso passa, mas o chamado permanece. E sabendo disso, eu queria propor um desafio para vocês ao longo da semana. Um desafio. O desafio é o seguinte: escolher um comportamento para redimir nas redes essa semana. Como assim, Rebeca? Eu escolhi um comportamento para redimir. Pode ser deixar de seguir alguém que lhe provoque inveja. Pode ser postar alguma coisa que edifique. Não sei, vocês vão pensar, deixa o Espírito Santo falar com cada um de vocês, tá bom? E eu gostaria de fazer um momento de oração. Queria chamar o pastor Carlos para orar para quem quiser topar esse desafio. Vim aqui à frente. Quem topa esse desafio de redimir o seu comportamento nas redes sociais nessa semana? Irmãos, eu quero orar
Eu acredito que os irmãos entenderam a relevância dessa fala. Nós estamos num tempo em que nós somos instigados o tempo todo a reagir e agir. Tem muitas pressões sobre nós e muitas coisas que nos atraem. E aí, geralmente, nós perdemos como parâmetro a palavra de Deus, nós perdemos como parâmetro a oportunidade de termos contatos com redes sociais de maneira redimida, de maneira santa, de maneira inteligente, de maneira espiritual. Então, eu acho que esse apelo é muito pertinente a cada um de nós. Não só para os adolescentes e jovens que aqui estão, para os adultos também. Porque cabe uma reflexão, como temos lidado com as redes sociais e o que podemos fazer para usarmos as redes sociais para honrarmos o Senhor. Então, se você tem alguma coisa, é algo de fórum íntimo, se você entende que tem alguém que você segue que não é legal, se você entende que tem algumas circunstâncias ou algumas exposições ou algumas fotos que você posta que não são legais, se você entende que consome algo nas mídias sociais que você sabe que tem te afastado de Deus, cujos valores não são legais, e se você também para e pensa, poxa vida, quanto tempo faz que eu não postei nada que edifique, uma palavra da parte de Deus, uma ideia da parte de Deus, enfim, existem várias maneiras de usarmos as redes sociais de maneira redimida. Então, é de fórum íntimo. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu estou aqui não só para orar por você, mas eu sou o primeiro a estar aqui na frente, diante de Deus, pedindo: Senhor, me dá sabedoria para apresentar, para usar as redes sociais de maneira redimida. Há alguém aqui, sem briga, sem ninguém puxar um ao outro? Ótimo, que bênção. Nós vamos orar a Deus. Interessante que a Bíblia fala que os arrogantes afastam Deus de si, mas aqueles que são humildes são acolhidos por Deus. E a humildade tem isso também, a gente entender, a gente tem falta, a gente precisa da intervenção do Senhor. Então, eu gostaria de orar por você. São questões de fórum íntimo, ninguém vai estar perguntando, ninguém vai fazer uma entrevista, enfim, é uma questão muito de fórum íntimo. Eu queria orar por você. Se houver mais alguém, vem aqui à frente, nós vamos orar. Oremos então. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela fala da Tua filha Rebeca, nos orientando a reflexões que geralmente nós não temos no nosso dia a dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós precisamos entender e refletir à luz da Tua palavra, nós precisamos compreender que devemos buscar no Senhor sentido para as nossas vidas e precisamos compreender também que podemos usar as mídias de maneira redimida, de maneira inteligente, de maneira a compartilhar bons valores ou de maneira de evitar que maus valores possam influenciar a nossa vida, Senhor. Nós estamos aqui à frente, pedindo que o Senhor nos abençoe. Os teus filhos estão aqui, apresentando provavelmente algo perante o altar, pedindo coragem, pedindo sabedoria, pedindo orientação para se desvencilhar de alguma coisa e talvez pedindo estratégia para influenciar nesse mundo digital, Pai, que nós vivemos. Por isso, Senhor, eu quero pedir por eles, por todos nós, por aqueles que ficaram sentados. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos permita, Senhor, vivenciar esse mundo online de maneira, Pai, a agradar o Teu nome e abençoarmos pessoas. Ministra na vida de todos nós, muito especialmente dos adolescentes e jovens que vivem isso talvez de maneira mais intensa do que nós adultos, mas ministra na vida de todos nós, porque nós precisamos, Senhor, ter nas nossas ações no universo online, ter uma consciência, um sentido da parte do Senhor e que nossas ações reflitam este sentido. Muito obrigado por tudo, abençoa-nos, abençoa a Rebeca grandemente. Te agradecemos por essa palavra, no nome santo de Cristo Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. Obrigada.
Eu vou chamar aqui o Wilson para a gente encerrar. Qual eram nossos planos hoje? Deixa eu falar para vocês. Quem lembra aqui do sábado de jogos que tivemos? Foi quando? É o nosso sábado de jogos? 2 sábados atrás. Não lembro o dia. 29 de maio? Não. Ok. Rebeca, é teu? É, amor? E a Rebeca, ela falou muito sobre como nós nos comportarmos, né? Nas redes sociais. Falou de santidade. Ela falou até que não fala muito de roupas, né? Mas fala mais do que você é por dentro. E eu trouxe um cântico e vai dar certinho para o que ela falou agora. Santidade. Que o nosso melhor nós devemos dar ao nosso Senhor. E eu espero que realmente os que vieram até aqui à frente realmente topem e botem em prática esse desafio, né? Tem pessoas realmente... Essa semana mesmo eu me peguei seguindo umas pessoas que não acrescentam nada na minha vida, que só falam bobagens. E aí, quando ela falou sobre isso...